Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o órgão vestíbulo coclear, que é o órgão responsável por captar os estímulos de audição e equilíbrio. Esse órgão é dividido em orelha externa, orelha média e orelha interna. Pessoal, o termo ouvido é apenas para conjugação verbal. O nome das subdivisões aqui do órgão é orelha mesmo. Eu sei que parece estranho, porque a gente tem o costume de utilizar o termo orelha apenas para essa porção mais exposta, né? Mas não, tudo é orelha. Orelha externa, orelha média e orelha interna. Coloquei aqui um slide para cada subdivisão, para a gente ver os componentes de cada subdivisão. E depois a gente vai entrar em cada um desses componentes. Então, quais são os componentes da orelha externa? Pavilhão auricular, meato acústico externo e o tímpano. O tímpano é uma membrana que separa a orelha externa da orelha média. Então, ele pode ser incluído tanto como um componente da orelha externa, como também como um componente da orelha média. Aqui na aula eu incluí ele na orelha média, na hora que eu for abordar os componentes, ele vai estar dentro de orelha média, tá? Mas faz parte aqui das duas divisões. Quais são os componentes da orelha média? Então, vamos lá. A orelha média, pessoal, fica localizada dentro da porção timpânica do osso temporal. Então, lá dentro desse osso, nós temos uma cavidade chamada de cavidade timpânica. Essa cavidade contém os 3 ossículos, tá? Que são martelo, bigorna e estribo, são os menores ossos do corpo. Também contém uma dilatação chamada de bula timpânica. Lembra que a gente estudou essa bula timpânica nos acidentes ósseos do crânio, lá na Anato 1. E também apresenta uma comunicação com a nasofaringe, que é a tuba auditiva, que é aquela tuba que conduz o ar desde a nasofaringe até a orelha média, para igualar a pressão aqui entre a orelha média e a orelha externa. A gente falou sobre isso na aula de sistema respiratório, mas nós vamos falar aqui de novo também, tá? E quais são as estruturas que fazem parte da orelha interna? Bom, a orelha interna fica localizada dentro da porção petrosa do osso temporal. Então, lá dentro tem uma escavação no osso. Essa escavação no osso é chamada de labirinto ósseo. Dentro do labirinto ósseo existe um conjunto de ductozinhos bem fininhos, que é o labirinto membranáceo. E é nesse labirinto membranáceo, que é essa estrutura que está em azulzinha, cinza, tá? É nesse labirinto membranáceo que o sentido de audição e de equilíbrio são captados. São captados por este nervo aqui, tá? Que é o nervo vestíbulo coclear, que a gente estudou na aula de sistema nervoso, tá? É o 8º par de nervo craniano. Bom, então agora nós vamos começar com a orelha externa, essa aqui, e nós vamos falar os componentes dela: pavilhão auricular e meato acústico externo. Então, vamos lá. Então, a orelha externa é formada primeiro pelo pavilhão auricular ou pina. Essa estrutura é tudo isso aqui, ó, tá? É toda essa parte exposta da orelha externa. O pavilhão auricular é formado por uma cartilagem de mesmo nome, chamada de cartilagem auricular, e revestido por pele, tá? Essa cartilagem, pessoal, apresenta uma porção aberta, que é denominada escafa, e uma porção onde essa cartilagem se enrola sobre ela mesma, ó, ela dobra aqui, tá vendo, ó? Isso daqui é a concha. Então, de novo, tudo isso é o pavilhão auricular ou pina, formado por uma cartilagem, que também chama cartilagem auricular. A parte aberta da cartilagem é a escafa e a parte enroladinha, bem próximo aqui da cabeça do animal, é a concha. Como vocês podem ver aqui por essas imagens, ó, essa daqui é o pavilhão auricular de um gato e aqui de um cão. Então, aqui dá pra gente ver, ó, a escafa e aqui embaixo, onde foi aberto, é a concha. Aqui também, escafa e aqui onde foi aberto é a concha.
aqui, ó, já começa o meato acústico externo, tá? Esse caminhozinho aqui que é o próximo componente. Como vocês podem ver nessas duas imagens, essas dobras, essas elevações aqui da cartilagem têm nomes, tá? Ó. Mas a gente não precisa entrar nesses detalhes, tá ok? Para quem quiser, os nomes estão aí. Muito bem, pessoal. Como eu disse, essa cartilagem auricular é revestida por pele, tá? Lembra quais são os componentes do tegumento? Então, a gente tem uma camada de derme, onde tem vasos sanguíneos, e uma camada epidérmica, certo? Bom, às vezes acontece isso aqui. Isso aqui é chamado de otohematoma. O que é isso? O animal, às vezes, coça a orelha com muita força, às vezes a picada de um inseto também, né, faz ele coçar, enfim, uma otite, N situações em que ele pode coçar a orelha com muita força. Aí, um vasinho que fica aqui na derme, né, logo abaixo ali da epiderme, pode se romper. Tá? E começa a extravasar sangue entre a pele e a cartilagem auricular. Esse sangue não tem para onde ir, então ele começa a acumular. Então, essa bola que vocês estão vendo aqui, ó, é sangue, fica sangue aqui dentro, tá? O tratamento disso daqui é cirúrgico, né? Tem que abrir para fazer a drenagem, mas vocês vão aprender isso lá na aula de cirurgia. Mas existem técnicas adequadas para isso ser feito, porque senão, se você, por exemplo, só faz aí uma incisão, drena o sangue e depois sutura, o que vai acontecer? A cartilagem auricular vai enrugar inteirinha. Ela vai ficar toda contorcida, deformada. Tá? Então, existem técnicas que a gente utiliza para ancorar a pele na cartilagem de modo a ter a menor probabilidade disso acontecer, tá bem? Bom, depois na prática eu explico algumas técnicas para vocês. Muito bem. Então, isso é o otohematoma. Na base ali da cartilagem auricular, bem na porção rostral, a cartilagem auricular, ó, então essa é a cartilagem auricular, aqui tá como número 14, ó, essa aqui. Então, na base dela, porção rostral, aqui, essa 18, existe uma cartilagem que só tem nos animais, nós humanos não temos, que é a cartilagem escutiforme. Tá? Essa cartilagem aqui ajuda na movimentação do pavilhão auricular. Então, isso aqui também a gente falou muito na Nato 1, eu até usei essa imagem quando a gente falou desses músculos. Então, existem músculos que se prendem tanto na cartilagem auricular, quanto também aqueles que se prendem na cartilagem escutiforme. Então, devido à presença dessa grande quantidade de músculos e da cartilagem escutiforme, os animais, olha, conseguem movimentar o pavilhão auricular em muito mais direções do que nós humanos, tá? Então, é devido à ação dos músculos auriculares e também dos músculos escutulares, que são os músculos que se prendem aqui na cartilagem escutiforme. Cada um deles tem nomes, o nome é de onde sai para onde vai, respeitando aí se está preso na cartilagem auricular ou na cartilagem escutiforme. Então, os que se inserem na cartilagem auricular são músculos auriculares. Os que se inserem na cartilagem escutiforme são músculos escutulares, ok? Então, vejam bem, nós já falamos aqui sobre duas cartilagens. Vai vir uma terceira agora. Então, nós falamos da cartilagem auricular, que é essa que forma o pavilhão auricular. E nós já falamos também da cartilagem escutiforme, que é a cartilagem que fica localizada na base e rostralmente ao pavilhão auricular. Ela auxilia na movimentação desse pavilhão, tá? Nós humanos não temos a escutiforme. Ela está relacionada aí com essa maior movimentação do pavilhão auricular dos animais. Bom, aí chegamos agora
na segunda porção, no segundo componente da orelha externa. Ó, ainda estamos na orelha externa, que é o meato acústico externo. Então, nós vimos a pina, que é o pavilhão auricular, e agora nós vamos para esse canalzinho aqui dentro, ó, que é o meato acústico externo. O meato acústico externo é formado por uma porção cartilaginosa, onde suas paredes serão de cartilagem, tá? A cartilagem aqui, pessoal, é chamada de cartilagem anular. Então, a cartilagem anular é a cartilagem que forma a parede do meato acústico externo cartilaginoso. Mas também existe uma porção desse meato dentro do osso, dentro da porção timpânica do osso temporal. Então, aqui é a porção óssea do meato acústico externo. Vocês devem lembrar lá na prática de Anato 1, o poro acústico externo, tá? E aí a gente viu esse caminhozinho aqui dentro do osso, que até caiu na prova, me lembro muito bem, todo semestre eu pergunto isso daqui, que é o meato acústico externo, tá? Faz parte dele. Agora vocês estão vendo que não é só aqui, né? Que antes dessa porção óssea, vem essa porção cartilaginosa bem grandona aqui, ó, tá? Então, novamente, ó, meato acústico externo é todo esse caminho que vai conduzir até o tímpano. O tímpano é o final dele. Ele é dividido em meato acústico externo cartilaginoso, cujas paredes são formadas pela cartilagem anular. Veja bem, é outra cartilagem, não é a mesma cartilagem da pina. Lá na pina, a cartilagem era auricular, aqui é cartilagem anular. E depois da porção cartilaginosa, vem a porção óssea do meato acústico externo. Qual é o osso aqui? Porção timpânica do osso temporal. É só lembrar que vai terminar no tímpano. Fica fácil de guardar, tá bem? Bom, agora eu quero que vocês observem. Então, nós humanos também temos, tá? Esse caminho cartilaginoso e o caminho, a porção cartilaginosa e a porção óssea. Agora eu quero que vocês observem aqui na porção cartilaginosa que ela é, por sua vez, também subdividida, ó. Tem um canal vertical, também chamado de descendente, e um canal horizontal. Essa disposição aqui é encontrada nos animais. Em nós humanos, o canal é só horizontal e ele é mais curtinho. Vai ser só isso aqui, ó. Nos animais tem um canal vertical ou descendente e um canal horizontal. Bom, o que isso influencia na nossa prática clínica? Veja bem, gente. Olha como que esse caminho, né, por ter um caminho vertical e depois um horizontal, pode favorecer a proliferação de micro-organismos. Porque, olha só, aqui dentro vai ser quentinho, úmido, ainda mais para aqueles cães, por exemplo, que tem a pina caída, né? Aquela pina baixa, que ela não fica em pé, que ela fica, vamos dizer assim, tampando a entrada aqui do meato acústico externo. Então, isso aqui fica abafado, né? Então, favorece a proliferação bacteriana. É por isso que os cães, e até mesmo os gatos, mas principalmente os cães, né? Devido ao formato ali da pina, ficar abafando o meato acústico externo. Então, é por isso, por ter um canal vertical e um canal horizontal, que os cães têm maior propensão a apresentar otites, tá? Então, de novo, por que o cão tem maior propensão a apresentar otite comparado a nós humanos, por exemplo? Primeiro, porque ele apresenta um canal descendente, também chamado de vertical, e um canal horizontal no meato acústico externo. Isso aqui, por si só, já favorece a proliferação bacteriana. Aí, os animais que apresentam uma pina caída, tampando essa entrada aqui, aí, nossa, aí piora mais ainda, né? Porque vai ficar abafado. Então, vai ficar um ambiente quente, úmido, abafado, micro-organismo adora, né? Por isso que os cães têm essa maior propensão, tá bem? Ficou claro isso, pessoal? Isso é bem importante saber para a clínica, tá? Inclusive, o tratamento também fica prejudicado, né? É dificultado
pelo formato do meato acústico externo dos cães, tá? Porque ele é em L, ó. A gente costuma falar que é um meato acústico externo em L. Então, é mais difícil também do medicamento chegar até aqui. Muito bem. Então, aqui num corte transversal da cabeça de um gato, nós conseguimos ver, olha, o meato acústico externo, a porção, tudo isso aqui é a porção cartilaginosa. A porção óssea já tá bem pra cá. Aqui, ó, porção óssea, tá? Então, vamos ver a porção cartilaginosa primeiro, ó. Ele tem um canal descendente e depois o canal horizontal. Então, vamos de novo. Meato acústico externo cartilaginoso com canal descendente e canal horizontal. Depois, meato acústico externo ósseo dentro da porção timpânica do osso temporal. Aí vem aqui o tímpano e aqui já é a orelha média. Ó, aqui já vai ser a orelha média. A orelha interna vai ficar aqui dentro. O corte não pegou exatamente nela, tá? Fica dentro dessa porção petrosa do osso temporal. Muito bem. Vamos agora para a orelha média. Eu coloquei aqui a orelha média interna porque essa imagem traz a orelha média e a orelha interna, tá? Então, vamos falar primeiro da orelha média, ó. Então, ela começa aqui no tímpano, tá? Aí vem a cavidade timpânica. Lembrando que a cavidade timpânica fica dentro de qual osso? Pensa aí. Porção timpânica do osso temporal, tá? Então, essa daqui, ó, é a porção timpânica do osso temporal. E aqui é a bula timpânica, que a gente estudou lá na Anato 1. Dentro dessa cavidade timpânica, pessoal, nós temos aqui 3 ossículos, que são os menores ossos do corpo. Martelo, bigorna e estribo. São eles que vão conduzir aqui as ondas sonoras, quando batem no tímpano, fazem esses ossículos vibrarem. Então, são eles que vão conduzir esse estímulo de audição até a orelha interna, que depois a gente vai falar. Isso tudo aqui, tá? Muito bem. Ainda na orelha média, bula timpânica e a tuba auditiva, que faz a comunicação da cavidade timpânica com a nasofaringe, certo? Dessa forma, o ar consegue subir. E aqui nós temos a orelha interna, formada pelo labirinto ósseo, que é uma escavação dentro do osso. Qual osso? Porção petrosa do osso temporal. E o labirinto membranáceo, que é esse conjuntinho de ductos aqui, tá? Que fica dentro do labirinto ósseo. É aqui que o estímulo de equilíbrio e audição serão captados aqui pelo nervo vestíbulo coclear, que é esse aqui. Olha ele entrando pelo meato acústico interno, que é aquele buraquinho que a gente também viu na Anato 1, lá na porção petrosa do osso temporal. Bom, aqui mais uma foto com maiores detalhes, tá? Da orelha média e da orelha interna. Então, vamos observar aqui, ó, a orelha média dentro da cavidade timpânica, né? Que é dentro da porção timpânica do osso temporal. Formada aqui pelos 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, e pela tuba auditiva. Aqui tá faltando nessa imagem a bula timpânica. Muito bem. E aqui a orelha interna, que a gente vai falar melhor dela daqui a pouco. Quero mostrar para vocês os 3 ossículos. Novamente aqui, tá, gente? Orelha média, ó, tímpano. A membrana timpânica, também vai ter uma foto dela, vou entrar em detalhes. Aqui os três ossículos, martelo, bigorna e estribo. E aqui a tuba auditiva, tá? Muito bem, também tá faltando a bula timpânica. Então, aí, vamos lá, vamos começar um por um aqui. Tímpano primeiro, pessoal. O tímpano é formado por 3 camadas. Deixa eu voltar aqui. A camada voltada para a orelha externa é pele. Pele comum, tegumento comum. Então, vai ter uma derme, uma epiderme, inclusive pode ter pelos aqui no meato acústico externo, também glândulas que produzem a cera, né? Então, a primeira camada do tímpano segue esse tegumento que reveste o meato acústico externo. Aí,
Na face do tímpano voltada para a cavidade timpânica, é uma membranazinha chamada de membrana timpânica. E o que une a pele com a membrana timpânica é uma fina camada de tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo ali no meio. Então, essa é uma foto, né, do tímpano de um gato. Então, aqui eu estou vendo pela face do tímpano voltado para a orelha média, tá? Então, eu tô vendo aqui a membrana timpânica, ó. Do outro lado vai ser pele, vai ser tegumento comum. Aí, pessoal, aquele primeiro ossículo que eu mostrei para vocês, o martelo, ele tem um cabo chamado de manúbrio. Esse manúbrio do martelo fica inserido na membrana timpânica. Então, ele fica preso, ele fica inserido mesmo na membrana timpânica. Então, uma vez que essa membrana timpânica vibra com as ondas sonoras, essa vibração vai ser transmitida para o martelo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse caminho todo. Bom, aí chegamos aqui nos 3 ossículos da orelha média, ó. Esse é o martelo, esse é o manúbrio do martelo. É isso aqui que fica inserido na membrana timpânica. Aqui é a cabeça do martelo, tá? Aí vejam que a cabeça do martelo se articula, aqui tem uma articulação sinovial. Então, tem cápsula, tem líquido sinovial, tem cartilagem articular, todos aqueles componentes que a gente estudou na Anato 1. Então, a cabeça do martelo vai se articular com a bigorna, que é o segundo ossículo. Essas pontas têm nomes, tá, pessoal? A gente não precisa entrar nisso, não. Só preciso que vocês lembrem aqui do manúbrio do martelo que fica inserido no tímpano. Então, a bigorna apresenta aqui 2 ramos, tá? E um desses ramos se articula com o último ossículo, que na verdade é o menor dos 3, mas aqui na imagem ficou um pouquinho fora de proporção, tá? Que é o estribo. O estribo tem esse nome, ó, os nomes é devido ao formato mesmo, né? Porque parece um martelo, parece uma bigorna. Sabe o que é uma bigorna? Vocês assistiram o desenho do Papaléguas? Sempre o coiote tentava jogar uma bigorna no Papaléguas. Bom, quem não assistiu o desenho do Papaléguas, aí eu não sei como explicar. Ah, já sei sim. Sabe aquela estrutura de ferro que aparece às vezes nos filmes medievais que o pessoal usa para forjar as espadas? Então, aquilo também pode ser uma bigorna. Bom, voltando aqui. E o estribo tem esse nome porque ele parece mesmo um estribo, que é aquela parte onde você coloca o pé para montar na sela, tá? De um equino, por exemplo. Muito bem. Aqui entre a bigorna e o estribo também vai haver uma articulação sinovial, tá? Então, veja bem. O tímpano vai vibrar, essa vibração vai ser transmitida para o martelo, para a bigorna e para o estribo, ok? Muito bem. Aí vamos falar da tuba auditiva, vamos relembrar, né? A tuba auditiva, deixa eu mostrar ela aqui de novo, aqui, ela aqui, né? Aqui, ó. Comunica a orelha média aqui com a nasofaringe. Então, o ar que entra pela cavidade nasal, entrou aqui, a cavidade nasal, chegou aqui no osteofaringe da tuba auditiva, aí ele sobe pela tuba auditiva até a orelha média. Para quê? Para igualar a pressão entre a orelha média e a orelha externa e não deixar o tímpano romper. Porque se a pressão aqui for diferente daqui, né, da externa for diferente da média, o tímpano vai romper. Então, o ar sobe pela nasofaringe, aqui passou a nasofaringe, sobe pela tuba auditiva e chega até a cavidade timpânica. Com isso, a pressão na orelha média fica igual à pressão da orelha externa e o tímpano não rompe. Muito bem. Vocês também devem se lembrar do divertículo da tuba auditiva, que é uma dilatação da tuba auditiva presente apenas nos equinos. Então, vamos ver ela aqui, ó. Aqui injetou o látex vermelho na tuba auditiva, no divertículo da tuba auditiva. Olha o tamanho dele, gente, olha. Tá? Então, é um grande espaço, tá? É uma grande cavidade da tuba auditiva cheia de ar. Para que serve a tuba auditiva, o divertículo da tuba auditiva dos equinos? Existem algumas teorias
com relação à funcionalidade do divertículo. Uma delas é diminuir o peso da cabeça, permitir a expansão da nasofaringe durante, quando o animal relincha. E uma teoria muito bacana é o seguinte: a artéria carótida interna, que é a artéria que sobe para o encéfalo, passa muito próxima, a parede dela passa grudadinha à parede do divertículo da tuba auditiva. Como o divertículo está sempre, se enchendo de ar fresco, tá? Poderia haver uma troca de calor ali e um resfriamento do sangue da artéria carótida interna antes dela subir para o encéfalo. Isso seria importante em situações, por exemplo, quando o animal faz muito exercício, tá? Então, para resfriar o sangue que vai para o encéfalo, a artéria carótida interna, em contato com o divertículo da tuba auditiva, trocaria calor e perderia calor, chegando, resfriando um pouquinho para chegar até o encéfalo, tá? Isso é a função. Olha só essa imagem que legal também. Aqui é numa vista ventral, tá? O divertículo do antímero direito e esquerdo. E aqui numa radiografia, ó. Esse aqui é o divertículo da tuba auditiva encontrado apenas em equinos, certo? Muito bem. Então, pessoal, essa é a funcionalidade do divertículo. Entretanto, para nós, na veterinária, tem uma aplicação prática muito importante. O divertículo, como é uma bolsa fechadinha, úmida, quente, com entrada direto aqui do meio externo, é um local propício para a proliferação microbiana. Então, esse divertículo pode ser colonizado por bactérias, por fungos, e também pode acontecer uma complicação de uma doença chamada garrotilho. O garrotilho acomete linfonodos, tá? Só que pode acontecer uma complicação do garrotilho, que é quando as bactérias migram aí para o divertículo da tuba auditiva, colonizando esse divertículo. Isso é chamado de empiema de bolsa gutural, ok? Então, tem aplicação prática muito importante. Só os equinos que possuem o divertículo da tuba auditiva. Veja bem, gente, a tuba auditiva, que é essa aqui, todos possuem, inclusive nós humanos. É por isso, por exemplo, quando você sobe uma serra ou quando você anda de avião, você escuta um barulhinho ali dentro da sua orelha. É o tímpano se acomodando, tá? Vocês sabiam que viagens de avião, raramente, mas podem causar ruptura do tímpano? Porque caso aconteça de não igualar a pressão aqui, o tímpano pode romper. Então, vamos imaginar uma pessoa que esteja com um caso de sinusite, uma rinite muito atacada, com muita secreção, pode obstruir a tuba auditiva, tá? E pode levar a ruptura de tímpano. Não é comum, é raro, mas isso pode acontecer. Então, a tuba auditiva, todos têm. Agora, o divertículo da tuba auditiva, que é essa dilatação, aqui, ó, essa dilatação, essa grandona, ó, só tem nos equinos, tá? Então, o empiema de bolsa gutural é o nome popular para o divertículo da tuba auditiva. Então, o empiema de bolsa gutural, micose, ou alguma infecção bacteriana no divertículo, só acontece nos equinos, só eles que têm o divertículo, tá bom? Muito bem. Aí chegamos agora na orelha interna. A orelha interna é formada por dois labirintos. O labirinto ósseo, que aqui está representado em lilás. Lembrando que o labirinto ósseo é uma escavação dentro da porção petrosa do osso temporal. Veja bem, gente. É uma escavação no osso, tá? Muito bem. Dentro do labirinto ósseo existe o labirinto membranáceo, que aqui está representado em azul. O labirinto membranáceo ou membranoso, como está escrito aqui, é um conjunto de ductozinhos membranosos que fica dentro do labirinto ósseo. E lá nesse labirinto membranáceo, nós vamos ter células receptoras que vão captar o estímulo de audição e equilíbrio. Até aqui tudo bem? Bom,
Então, vamos falar agora sobre as subdivisões de cada um dos labirintos. Vejam que eu coloquei nas cores respectivas aqui, ó. Então, vamos lá. Labirinto ósseo. O labirinto ósseo é dividido em canais semicirculares. Ó, coloquei aqui em roxinho. Canais semicirculares fazem parte do labirinto ósseo. É uma escavação lá no osso que tem formato de semicírculo em 3 direções. Então, nós temos aqui o anterior, o lateral e o posterior. Pessoal, veja bem, aqui, mesmo na veterinária, nós utilizamos o termo anterior e posterior, tá? Então, para a orelha interna, é permitido utilizar o termo anterior e posterior. Esse termo, anterior e posterior, só é usado para bulbo ocular, como nós vimos na aula de olho, para câmara anterior e câmara posterior, e aqui na orelha interna, tá? Para os canais e ductos semicirculares. Então, voltando. Labirinto ósseo, primeira subdivisão são os canais semicirculares. Depois vem uma dilatação maior aqui assim, ó, que é o vestíbulo. Tudo isso aqui é o vestíbulo, ó, em roxo, tá? E depois vem a cóclea ou canal coclear. A cóclea, ó, é essa escavação aqui no osso também em formato de caracol. Igualzinho um caracol, é muito legal. Muito bem. Dentro do labirinto ósseo, nós encontramos o labirinto membranoso, que aqui está em azul. Então, o que está dentro dos canais semicirculares são os ductos semicirculares, em azul aqui, ó. Então, nós temos os ductos semicirculares. Temos aqui o anterior, o lateral e o posterior. São os mesmos nomes. Percebam a diferença aqui, ó. Para labirinto ósseo, eu utilizo o termo canal. Para o labirinto membranáceo, eu utilizo o termo ducto. Bom, dentro do vestíbulo, que é a segunda parte do labirinto ósseo, nós encontramos 2 porções do labirinto membranáceo. O utrículo e o sáculo. Utrículo e sáculo tá em azulzinho, tá vendo? Fazem parte do labirinto membranoso e estão dentro do vestíbulo, que faz parte do labirinto ósseo. Muito bem. E o que se encontra dentro da cóclea, que é a escavação do labirinto ósseo que tem formato de caracol? Temos o ducto coclear. O ducto coclear faz parte do labirinto membranoso. Também tem formato de caracol, ele vai acompanhar a cóclea. Mas entendam que cóclea é a escavação no osso e ducto coclear é um ductozinho mesmo, membranoso, que corre dentro da cóclea. Deu para entender essas divisões? Ó, é só olhar as cores, tá? Então, labirinto ósseo é formado pelos canais semicirculares, pelo vestíbulo e pela cóclea. O labirinto membranáceo é formado pelos ductos semicirculares, pelo utrículo, sáculo e ducto coclear, ok? Bom, chegando até o labirinto membranáceo, nós temos aqui o nervo vestíbulo coclear. Ele penetra por um orifíciozinho que tem na porção petrosa do osso temporal, chamado de meato acústico interno. Procurem nas fotos de vocês do atlas de crânio que a gente fez na Nato 1, que vocês vão encontrar, tá? A porção petrosa do osso temporal e um buraquinho nela, que é o meato acústico interno, tá bem? Aí penetrou o nervo lá e o nervo chega até o labirinto membranáceo. Essas terminações nervosas é que vão captar os estímulos, aqui no caso de equilíbrio e aqui de audição. Nós vamos falar daqui a pouquinho como que isso é captado. Muito bem. Então, aqui está mostrando, aqui é para mostrar mesmo o nervo, ó. Nervo vestíbulo coclear, penetrando pelo meato acústico interno, e aí lá dentro da porção petrosa do osso temporal, ele se divide em nervo vestibular, que vem para o vestíbulo, e nervo coclear, que vem para a cóclea, tá? Então, o nervo vestibular vai captar o estímulo de equilíbrio e o nervo coclear vai captar o estímulo de audição.
Então, vamos ver aqui, olha que imagem bacana, essa é do livro do Koenig, pessoal. Então, aqui eu estou vendo o labirinto ósseo. Então, olha, formado pelos canais semicirculares. Então, esse é o anterior, esse é o lateral e esse é o posterior. Aí, essa dilatação toda aqui é o vestíbulo e essa aqui em forma de caracol é a cóclea. Dentro desse labirinto ósseo, nós vamos ter o labirinto membranáceo. Labirinto membranáceo é formado pelos ductos semicirculares, tá? Então, aqui o posterior, lateral e anterior. Pelo utrículo, pelo sáculo, lembrando que utrículo e sáculo ficam dentro do vestíbulo, e pelo ducto coclear, que fica dentro da cóclea. Muito bem. Vamos entender agora os dois sentidos, o sentido de equilíbrio e depois o sentido de audição. Pessoal, as estruturas que são responsáveis pelo sentido de equilíbrio são os ductos semicirculares. Então, os ductos semicirculares, lembra que faz parte do labirinto membranáceo, fica dentro dos canais semicirculares que fazem parte do labirinto ósseo. Então, ductos semicirculares, utrículo e o sáculo. Muito bem. Na parede dessas estruturas, dos ductos, do utrículo e do sáculo, existem células receptoras que vão captar movimentos de cristais. O que significa isso? Olha só. Bom, antes eu preciso explicar uma outra coisa aqui primeiro. Entre o labirinto ósseo e o labirinto membranáceo, circula um líquido chamado de perilinfa. Então, a perilinfa, deixa eu voltar aqui. A perilinfa fica entre o labirinto ósseo, que é esse roxinho, e o labirinto membranáceo, que é esse azulzinho. Tá? Dentro do labirinto membranáceo, circula a endolinfa. A endolinfa, então, fica dentro do labirinto membranáceo. Muito bem. Sabendo disso agora, vamos lá. Então, pessoal, dentro aqui do labirinto membranáceo, dentro dos ductos semicirculares, do utrículo e do sáculo, vai circular a endolinfa. Na parede dessas estruturas, tem células receptoras. Para que elas servem e o que elas fazem? Então, nós temos células receptoras nas cristas ampulares, então, essas estruturazinhas que ficam na base aqui dos ductos semicirculares, são as cristas ampulares. Nós temos a mácula do utrículo e a mácula do sáculo, essa amarelinha aqui, ó. Muito bem. Então, nessas três estruturas, nós temos células receptoras. O movimento da endolinfa dentro do labirinto membranáceo vai encostar nessas células receptoras. O que encosta nessas células receptoras? Vários cristalzinhos. Então, na endolinfa, a gente tem vários cristalzinhos que encostam nessas células receptoras, tá? De acordo com o movimento da cabeça. Então, se você movimenta a cabeça girando, movimentos rotatórios, esses cristais vão estimular as cristas ampulares. Então, as cristas ampulares captam movimentos rotatórios da cabeça. De novo, como? Imagina o seguinte, você tomba a cabeça para o lado. Então, a endolinfa movimenta aqui dentro, certo? Você gira a cabeça, a endolinfa vai movimentando aqui, ó, dentro desses ductos. E aí, ela passa por essas cristas ampulares e os cristais presentes na endolinfa estimulam as células das cristas ampulares. Esse estímulo vai ser passado para o nervo vestibular, ó, que vai subir depois e virar nervo vestíbulo coclear. Muito bem. Os movimentos de aceleração linear da cabeça, tá? Então, movimentos lineares, sejam verticais ou horizontais, são captados pela mácula do utrículo e do sáculo. Então, o conjunto dessas ações aqui nos dá o sentido de equilíbrio. É por isso que você sabe, mesmo de olho fechado, se você está em pé, deitado, de cabeça para baixo, enfim, com a cabeça girando, você não precisa estar com o olho aberto para saber.
Quem que informa isso para o nosso encéfalo? Aqui, essas três estruturas aqui. As cristas ampulares, o utrículo e o sáculo. Então, pessoal, a parte vestibular do órgão é responsável pelo sentido de equilíbrio. Bom, vamos falar um caso interessante aqui. Por que a pessoa passa mal em viagens de carro, de ônibus, enfim, veículos em movimento? Vamos lá. O que acontece? Se você está dentro de um carro, por exemplo, e conversando com um colega que está dentro do carro ou olhando no celular, veja bem, o seu olho vai passar para o encéfalo a informação de que você está parado. Porque o seu olho vai estar olhando para o mesmo ponto, imagina o celular, ele está olhando para o mesmo ponto do celular e não está em movimento. A distância permanece a mesma entre o seu olho e o celular. Então, o seu olho fala assim para o encéfalo, estamos parados. Só que o movimento da sua cabeça está sendo captado aqui pelo utrículo e pelo sáculo, porque você está em aceleração linear. Então, ele está sendo captado aqui. Então, a informação que o nervo vestibular vai passar para o encéfalo é de que você está em movimento. Bom, aí o que acontece lá no encéfalo? O encéfalo recebeu duas informações conflitantes. Estou parado, estou em movimento. Estou parado, estou em movimento. Evolutivamente, vamos pensar lá no Homem das Cavernas. O que poderia levar a uma confusão de sentidos no encéfalo? Vamos pensar. O que poderia causar uma confusão de sentidos? Por exemplo, a ingestão de alguma planta tóxica, tá? Então, substâncias tóxicas causam essa confusão de sentidos no encéfalo. Então, o que o encéfalo faz? Ativa o centro do vômito e fala, põe para fora, porque o que você comeu não tá legal. E é por isso que vem o enjoo. É por isso que a gente sente vontade de vomitar. Ok? Legal, né, gente? Muito interessante. Outra coisa, alguém aí já teve labirintite? Eu tive uma vez, para nunca mais, porque é uma coisa horrorosa. Você vê o teto girar. Pior do que se você estivesse naquele brinquedo que gira, como é que chama? Na minha época chamava labamba, como é que chama? Samba. Sabe aquele brinquedo que fica girando? Então, é pior do que aquilo. É pior do que qualquer porre tomado na vida. Porque você olha para o teto e o teto está girando. O que está acontecendo na labirintite? Você está com um problema, uma inflamação nessa região. Então, a endolinfa está cheia de substâncias que vão ficar estimulando essas células. E aí essas células ficam loucas com o movimento da endolinfa ali dentro. Então ela fala, não, a cabeça tá na vertical, não, tá na horizontal, não tá... Por quê? Porque isso aqui fica sendo estimulado, tá? E é por isso que você vê o teto girar. É uma coisa muito louca também, ok, pessoal? Então, de novo, quem é responsável pela captação do sentido de equilíbrio? A parte vestibular do órgão. Especificamente, quais estruturas? Cristas ampulares, que estão nos ductos semicirculares, mácula do utrículo e mácula do sáculo. Essas estruturas passam a informação para o nosso encéfalo da posição da nossa cabeça. Muito bem, agora vamos falar sobre o sentido de audição, que também é muito legal. Então, vamos entender desde o começo. As ondas sonoras atravessam, então, o pavilhão auricular, que a gente falou lá na orelha externa. Aí elas vêm aqui pelo meato acústico externo, ó, vão chegar aqui, vão bater no tímpano. Aí vão fazer o tímpano vibrar. Essa vibração do tímpano é transmitida para os 3 ossículos: martelo, bigorna e estribo. Uma vez que essa vibração chega até o estribo se comunica com a orelha interna por meio de uma janela, chamada de janela do vestíbulo. Tem uma membranazinha aqui. Aí, essa vibração transmitida pela janela do vestíbulo faz a perilinfa, ó, essa é a perilinfa, percorrer lá dentro da cóclea uma rampa. Isso aqui chama rampa do vestíbulo. O que é isso, então? É a subida do caracol. Então, a perilinfa vai se movimentar aqui igual doida, ó. Tem um estímulo, ela é impulsionada.
Então, ela sobe a rampa do vestíbulo. Aí, ela vai chegar lá no ápice da cóclea e começa a descer pela rampa do tímpano, que é essa aqui, tá? Muito bem. Então, durante esse movimento da perilinfa, né? A perilinfa está se movimentando dentro da cóclea. Mas lembra que dentro da cóclea tem o ducto coclear, ó. Esse é o ducto coclear. E dentro do ducto coclear tem a endolinfa. Então, o que que acontece? O movimento da perilinfa balança o ducto coclear. Essa vibração, então, é transmitida para o ducto coclear. E aí, essa vibração é transmitida para a endolinfa que está aqui dentro. A endolinfa, gente, vai se movimentar e vai estimular cílios que tem num órgão que fica dentro aqui do ducto coclear. Então, a parede do ducto coclear é cheia de cílios. Isso é chamado de órgão espiral de corte. Corte. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Aqui, ó. Só tá como órgão espiral. Deixa eu ver aqui. Tá, não tem não. Mas chama corte. Órgão espiral de corte. C-O-R-T-I, tá? Muito bem. Então, de novo, ó. A perilinfa vai ser impulsionada por essa vibração do estribo. Então, aí a perilinfa vai percorrer a rampa do vestíbulo, depois ela desce pela rampa do tímpano. Isso fica dentro da cóclea. O que é a cóclea? É a escavação em forma de caracol que tem lá dentro da porção petrosa do osso temporal. Faz parte do labirinto ósseo. Dentro da cóclea tem o ducto coclear, que faz parte do labirinto membranáceo. E dentro dele tem a endolinfa. Também tem o órgão espiral de corte. O órgão espiral é cheio de cíliozinhos, bem pequenininhos aqui. Uma vez que a perilinfa balança o ducto e o estímulo é transmitido para a endolinfa vai se movimentando aqui dentro e vai encostando nos cílios do órgão espiral. Esses cílios transmitem essa informação para o nervo coclear, a porção coclear do nervo vestíbulo coclear. Então, vamos olhar aqui. Não, peraí. Aqui, ó. Então, vejam, essa é a cóclea, que é a escavação no osso. Aqui são as rampas que eu falei para vocês. Tem uma imagem mais próxima ali para vocês entenderem. Mas vejam o nervo, que é a porção aqui coclear. Então, esse é o nervo vestíbulo coclear. Se dividiu em nervo vestibular, que captou o equilíbrio, e nervo coclear, que vai captar a audição. Esse nervo, então, olha até onde ele vai, ó. Ele vai lá dentro do ducto coclear. Então, ele capta o estímulo captado ali pelo órgão espiral. E aí, esse estímulo vai subir pelo nervo coclear, nervo vestíbulo coclear, até o encéfalo. E aí, a audição é captada. Então, vamos ver em maiores detalhes essa subida aqui da perilinfa pelas rampas. Ó. Então, essa é a cóclea. Dentro da cóclea, o ducto coclear tá aqui em roxinho, ó. Então, a perilinfa vai subir pela rampa do vestíbulo, que é essa seta em vermelho. Vejam que ela vai fazendo essa espiral, ó. Subiu. Chegou lá no ápice, ela começa a descer pela rampa do tímpano. Ó, foi descendo. Desceu pela rampa do tímpano. Durante esse movimento da perilinfa, ocorre um estímulo aqui, ó. Subiu pela rampa do vestíbulo, desceu pela rampa do tímpano. Vai ocorrer um estímulo no ducto coclear, que é esse que está aqui no meio. Dentro do ducto coclear tem o órgão espiral, que é cheio de cílios, e que quando a endolinfa movimenta aqui dentro, ela encosta nesses cílios e esse estímulo é captado pelo nervo coclear. Ok? Deu para entender? Então, olha lá. Olha aqui tá até bonitinho, né? A vibração chegando aqui no estribo, sendo transmitido pela janela do vestíbulo para a perilinfa, que vai subir a rampa do vestíbulo, depois descer a rampa do tímpano. Nesse movimento, ela estimula o ducto coclear, né? Aí a endolinfa movimenta
isso encosta nos cílios do órgão espiral, esse movimento da endolinfa toca os cílios do órgão espiral, e esse estímulo é transmitido para o nervo coclear, que vai levar a informação para o encéfalo. E lá no encéfalo, isso vai ser interpretado como audição. Ok, turma? Eu fiz um resuminho aqui para vocês. Só que esse aqui tá... Eu fiz não, né? Eu peguei na internet esse daqui. Tá bem resumidinho, tá? Então, vamos lá, ó. Ondas sonoras batem na membrana timpânica. Os ossículos vibram, martelo, bigode e estribo. A base do estribo se move. Essas vibrações, aqui é que pulou. Primeiro são transmitidas para a perilinfa. A perilinfa sobe a rampa do vestíbulo e depois desce a rampa do tímpano. Nesse movimento, essas vibrações são transmitidas para a endolinfa, que fica no interior do ducto coclear, ó. Aí o nervo coclear capta as vibrações da endolinfa, que está aqui dentro do ducto coclear, e transforma em impulso nervoso que sobe para o encéfalo, tá? Então, esse é o nervo coclear, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para mim lá no tópico de discussão do item, tá ok? Muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.